A gente fala agora a respeito da dosagem das vitaminas, né? As vitaminas, elas são nutrientes reguladores no nosso organismo, mas pelo fato da gente ter acesso até relativamente fácil aos suplementos vitamínicos, né? Então, muitas vezes, os médicos não solicitam dosagem de vitaminas, a menos que seja realmente muito necessário, porque já preferem fazer o diagnóstico com a base clínica, né? Já viram ali que se trata de sintomas de falta de vitamina e aí já tratam clinicamente sem a necessidade do exame laboratorial, ou sem pedir, na verdade, o exame laboratorial. Muitos laboratórios acabam, principalmente aqueles de menor porte, acabam não realizando determinados tipos de exames dentro de vitaminas, justamente porque são exames que não saem com tanta pedida, assim, não são exames muito solicitados. E aí, como cada exame desse envolve o custo de reagente, o custo de operação, às vezes alguns custos de equipamentos, outros kits. Então eles preferem simplesmente não fazer, né? Então muitas vezes para se dosar determinadas vitaminas ou achar determinados locais, você vai ter uma dificuldade ali de achar um laboratório que tenha esse tipo de exame no escopo. É claro que os laboratórios de grande porte, por terem laboratórios de apoio, né, por terem um escopo muito grande, vão ter, né? Mas os laboratórios de menor porte muitas vezes não têm. Uma das vitaminas que são dosadas em laboratório é a vitamina A. A vitamina A, ela está presente no nosso organismo, sendo uma vitamina do tipo lipossolúvel, né, aquela que a gente consegue armazenar no tecido adiposo. Ela também é chamada de retinol, né, então ela está muito relacionada ali à regulação da nossa visão, embora não seja só esse o papel dela, né, ela também atua na pele, nos cabelos, desenvolvimento saudável também de ossos, né, não é só a vitamina D que está envolvida nesse processo. O precursor da vitamina A no nosso organismo é o caroteno. Então a gente usa o caroteno para fabricar a vitamina A. Caroteno esse que está presente nos alimentos, principalmente de cor alaranjada, amarelada, às vezes avermelhada, né, como cenoura, abóbora, manga, né? Alimentos ali que sejam ricos em caroteno ajudam na formação da vitamina A. Para fazer a dosagem no paciente, o ideal é o jejum de 8 horas, tá? Isso em adultos, em crianças o tempo é um pouco menor. O material que a gente vai usar é o soro e a metodologia é o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance. A gente vai falar a respeito dessa técnica em biofísica, tá? Na disciplina de biofísica. E a cromatografia consiste em separar, né, através de pulsos de cor, o equipamento faz a leitura do componente que está ali e separa esse componente em pulsos. Como ele é cromatografia, esse pulso de separação são das cores, então ele consegue detectar, né, através de um pulso de cor, o componente que está ali. Os valores de referência de vitamina A em crianças de 1 a 6 anos é de 20 a 23 microgramas por decilitro, de 7 a 12, de 26 a 49, de 13 a 19 anos, de 26 a 72, e nos adultos ele aumenta um pouquinho, ó, de 30 a 80. Então a gente tem menos vitamina A na fase infantil, né, na fase de infância, do que na fase adulta. Os níveis baixos, eles são encontrados na deficiência dietética da vitamina, então se eu tenho uma alimentação com poucos nutrientes, vai me faltar, né? Principalmente na nutrição ali relacionada às vitaminas, que é muito mais comum do que a gente imagina, vão faltar, né, esses nutrientes no nosso corpo. Insuficiência pancreática exócrina. Só para a gente lembrar, o pâncreas é uma glândula mista. O pâncreas endócrino é o que vai ser responsável pela produção de insulina e glucagon. A parte exócrina produz as enzimas do suco pancreático que vão atuar lá no intestino delgado. Então, se eu tenho uma deficiência na produção dessas enzimas, o alimento que chega lá no intestino delgado, ele não é quebrado da forma correta, né? O nutriente não é quebrado da forma correta, e aí eu não tenho nutriente disponível no meu corpo. Então, daí a gente gera deficiência vitamínica. Má absorção no intestino, então o alimento pode estar sendo quebrado, pode estar chegando lá no intestino e o intestino não consegue absorver. Isso baixa a concentração desse nutriente. Parasitoses, né, os vermes, os parasitos, né, seja verme ou seja protozoário, instalado ali no intestino, sugando os nutrientes, né, vão sugar ali carboidratos, vitaminas e tudo que está associado, síndrome nefrótica, infecções e no etilismo. Um dos níveis elevados de vitamina A podem ocorrer na hipervitaminose A,
também no etilismo, né? Então o álcool ele pode estar presente tanto nos baixos níveis quanto nos altos níveis. O uso de estrogênios e anticoncepcionais, né? Como os hormônios sexuais, eles são à base de gordura, né? Em algum momento essa gordura pode estar ali relacionada também à nossa composição vitamínica, principalmente na questão das vitaminas lipossolúveis, né? Como eu tenho um aumento ali da concentração de lipídios, né? Eu posso acabar absorvendo mais vitamina A para ser armazenada também. Essa aqui é uma condição chamada de carotenodermia, né? O excesso de caroteno promovendo essa hiperpigmentação da pele, essa pele amarelada, que é até relativamente parecido com a icterícia. A diferença é que aqui a gente vai ver somente na pele, né? A icterícia você observa também na esclera, que é o branco dos olhos, né? A gente vai observar nos olhos também, e aqui, nesse caso, não. E nessa situação, uma das formas que você tem também para fazer a conversão dessa coloração, assim como é também no caso da icterícia, é a luz, né? Então, o sol ele estimula a degradação, tá? E converte isso aqui. E se for um excesso de caroteno, diminuir a concentração de caroteno na alimentação, tá? E isso também é muito comum em crianças pequenas, principalmente na fase de transição alimentar, né? Quando está ali introduzindo papinhas, é muito comum que a gente acabe dando muitos produtos com caroteno, muitos alimentos com caroteno, e isso pode acabar acontecendo, tá? Na deficiência de vitamina A, a gente já comentou sobre isso lá na introdução à bioquímica, mas normalmente a gente tem alterações oculares, tem uma baixa resposta imune, né? Passa a ter alterações nos ossos também, cansaço generalizado, os sentidos vão ficar ineficientes, né? Você vai notar uma perda desses sentidos e, obviamente, alterações na pele, já que a vitamina A está diretamente relacionada à regulação desse órgão. E na hipervitaminose, que é o excesso de vitamina A, é como se fosse uma toxicidade, né? É um excesso normalmente associado à ingestão, né? Nem tanto ao armazenamento, mas basicamente pela ingestão de vitamina A. Dores de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser tão intensa na hipervitaminose a ponto da pessoa confundir com um tumor cerebral. Então, às vezes, causam sintomas que são muito sérios, que teoricamente seriam facilmente resolvíveis. Então, nesse ponto aqui, é interessante você fazer a dosagem de vitamina, né, antes de você chegar a um diagnóstico de falar para a pessoa, por exemplo, que ela tem um tumor. Né? Então, fez lá a dosagem, viu que o problema era vitamínico, né, com excesso de vitamina, reduz a alimentação. Ressecamento da pele, perda de cabelos, tá? Aumento do baço e do fígado e dor nas articulações. A gente vai falar agora sobre a vitamina B12. E a vitamina B12, ela é uma das vitaminas do complexo B, né? Extremamente importante na nossa alimentação, né? E ela tem um papel fundamental na hematopoiese, né? Ou seja, na formação das células sanguíneas. Regula também impulsos nervosos, no metabolismo do ácido fólico, que é a vitamina B9, e na síntese correta, né, adequada de DNA. Então, na verdade, ela vai atuar na regulação de DNA, na regulação de outra vitamina extremamente importante, que é a B9 também, né? Na produção das células do nosso sangue, e por esse motivo maior, né, por ela estar intimamente associada à produção de célula sanguínea, é que a dosagem da vitamina B12 é extremamente essencial para a gente, tá? E para dosar B12, o preparo do paciente é um jejum de 4 horas. A gente vai usar o soro. A metodologia na B12 é a quimioluminescência. O valor de referência nos adultos, né, é de 10 a 60 anos, no 18 a 60 anos, né, no homem, é de 93 a 479 picogramas por ml, e nas mulheres um pouquinho mais elevado, de 116 a 517 picogramas por ml. A B12, como ela vai ter uma correlação muito grande com essa formação, ela pode ser responsável por gerar um quadro de anemia, que é a chamada anemia megaloblástica. Mas antes de a gente falar especificamente da anemia megaloblástica, né, a B12 ela pode estar diminuída na produção deficiente de um fator intrínseco, tá? Que é um fator responsável por fazer com que a vitamina B12 seja absorvida. Esse fator intrínseco ele é produzido no estômago,
E é então o estômago que produz, né, essa proteína para que a B12 seja absorvida de forma correta no intestino delgado. Então, olha a ação do estômago aqui. Muitas vezes a gente limita a ação estomacal à ação da pepsina e do suco gástrico, e não é só isso, né? Não tem só a pepsina lá e não tem só a digestão de proteínas, não. O estômago ele vai atuar na regulação de alguns hormônios, como a gente já falou anteriormente, na absorção de vitamina B12. Então, aqui, se eu não tenho a absorção de vitamina B12, se ela chega, né? Então não é um problema de ingestão. A pessoa está ingerindo a vitamina e essa vitamina não está chegando ao intestino. Eu chamo esse tipo de anemia perniciosa. É onde não há absorção, tá? E qualquer outra síndrome de má absorção pelo intestino, então o problema pode não ser no fator, pode ser ali no intestino em si, seja por ressecção do intestino delgado ou pela doença celíaca, tá? No alcoolismo, na deficiência de ferro e folato, o folato é o ácido fólico, tá? Vitamina B9, no uso de medicamentos que podem levar à diminuição de absorção e dietas vegetarianas estritas. Vamos olhar lá no slide inicial, né? Olha os alimentos que são fontes de vitamina B12. Então, principalmente, ó, carnes, leite, derivados, ovos, né? Então, assim, encontrar nos vegetais uma quantidade de B12 grande, vegetais não, nos alimentos que não sejam, né, de origem animal, uma quantidade de B12 grande é bem mais raro. Então, é muito comum que as pessoas com dietas vegetarianas tenham problemas relacionados a isso aí. E aqui, é só para vocês verem, ó, por que quem tem deficiência de B12 tem a chamada anemia megaloblástica. O tamanho de uma hemácia normal, tamanho de uma hemácia na anemia megaloblástica. Olha como é que ela está aumentada aqui. E outra, o neutrófilo ele também sofre variações, sofre mutações. Né? Ele passa a ser o chamado neutrófilo hipersegmentado. Então, além e um pouco maior também do que o normal. Ó. Então, megalo, né? Eu tenho um aumento do tamanho da célula que está ali. Então, é um fator, dosar B12 é essencial para fazer o diagnóstico ou a diferenciação dos processos de anemia. Num caso como esse, não basta pura e simplesmente tratar com reposição de ferro. Você tem que fazer a reposição, você tem que fazer a suplementação com a B12, tá? E uma coisa que é importante também de falar, eu comentei agora há pouco que muitos médicos acabam não solicitando dosagens pela suplementação que se tem, né, pelo acesso à suplementação, mas ainda assim a melhor forma da gente ter vitaminas no nosso organismo é a alimentação, né? Você deve evitar ao máximo o suplemento. O suplemento tem que ser usado quando você quer um resultado rápido, se o problema for muito sério. Mas a alimentação adequada ainda é a melhor opção. A gente fala agora a respeito da vitamina C, que é uma vitamina que está muito relacionada à nossa imunidade, né? A gente sempre ouve falar a respeito de vitamina C como sendo importante no controle da nossa imunidade, né? Tanto que a gente usa ali como suplemento ali de auxílio no tratamento, principalmente de algumas viroses, né? Como resfriados, né? Então ela está muito relacionada a essa questão. Só que a gente pode usar a vitamina C também como tratamento, né? Então, pessoas que já sofram com deficiência de ácido ascórbico, que é a vitamina C, e só para a gente lembrar, a vitamina C ela faz parte do grupo das vitaminas hidrossolúveis. Então, é aquele grupo que a gente precisa ingerir diariamente, porque a gente não consegue armazenar. Então, a gente tem perda pela urina, né? A gente tem perda urinária. E com isso, né, a gente precisa ingerir doses diárias adequadas para garantir que uma parte dessa vitamina C seja ali utilizada pelo nosso organismo. Ela pode ser utilizada no controle da metaemoglobinemia, né, idiopática, né, que é sem causa aparente. Essa condição, né, a metaemoglobinemia, ela acontece o seguinte, a metahemoglobina ela é sempre formada quando o ferro que está presente na molécula da hemoglobina, ele passa do estado ferroso para o estado férrico. O que acontece? Né? O ferro que é absorvido pelo nosso organismo é o ferro ferroso. Se eu passo o ferro para a forma férrica, ele não consegue ser absorvido no nosso corpo. E sempre que isso acontece, né, eu tenho uma menor absorção de ferro no meu organismo, que passa a ser um problema.
né? Então, quando essa conversão ela acontece de forma excessiva, né? Se eu tenho a formação da metahemoglobina de forma excessiva, eu tenho essa condição chamada de metahemoglobinemia, que pode estar associada a alguns medicamentos, tá? Mas clinicamente falando, ela é extremamente séria, porque a metahemoglobina ela não consegue fazer o transporte de oxigênio adequado. Então, a pessoa pode ter problemas seríssimos relacionados a essa formação excessiva de metahemoglobina, tá? Então a pessoa fica cianótica, né? Ela vai ter todas as desordens, né, que uma baixa concentração de oxigênio podem causar, e isso pode ser melhorado com a administração de vitamina C, porque a gente já falou anteriormente que vitamina C e o ferro, né, eles estão intimamente ligados. A vitamina C consegue converter o ferro numa forma absorvida pelo nosso corpo. E como antioxidante, tá? A gente tem visto também o uso da vitamina C sendo usada na proteção contra a formação de cataratas, né, e degeneração relacionadas à idade. Para fazer a dosagem de vitamina C, o preparo do paciente é um jejum de 8 horas, né, a amostra colhida é o soro ou plasma e a metodologia é HPLC. O valor de referência é de 0,4 a 1,5 miligramas por decilitro. Na época das grandes navegações, era muito comum uma doença chamada escorbuto, né, que foi conhecido também como mal das gengivas, que era uma hemorragia de mucosas e a gengiva se enquadrava em uma delas, né? Então as pessoas morriam por conta desses sangramentos, né? Gerava um apodrecimento mesmo dessas mucosas, porque além do sangramento, você tinha infecções que se associavam, né, pelo sangue exposto ali nesses locais, e era uma deficiência de vitamina C. Vocês vão perguntar assim, hoje em dia ainda existe escorbuto? Sim, né? Se a gente pensar que as pessoas ainda não se alimentam de forma correta e que para muitos, mesmo tendo a suplementação acessível na prateleira das farmácias, ainda assim você tirar ali R$ 12 para fazer a compra de um suplemento de ácido ascórbico não é uma realidade para muitas pessoas, né? Que vai durar pouco. Isso ainda acontece principalmente nas populações mais pobres, tá? E o excesso da vitamina C ele pode ajudar na formação de cálculo renal, né? Principalmente pela excreção excessiva de oxalato, ou o que a gente chama de escorbuto de rebote, né? É você ter a condição de escorbuto, mas ainda assim acumular a vitamina C, ela não fazer o efeito na diminuição. O escorbuto está presente e a vitamina C não está sendo trabalhada pelo organismo porque ela está sendo depositada nos rins, tá? E então, como a gente vem comentando, nem o excesso nem a falta. A gente tem que ter doses ideais de qualquer nutriente no nosso organismo. Bom, a gente fecha a parte das vitaminas falando a respeito da vitamina D, né? Que é uma vitamina que está extremamente associada ao cálcio, né? A absorção de cálcio e também do fósforo no nosso organismo, né? O exame de vitamina D, ou ele vai ter esse nome mais especificamente, né? De 25-hidroxivitamina D, é a forma mais precisa da gente conseguir medir, né? O calciferol no nosso sangue. Os valores normais, né? Seriam superiores a 30 nanogramas por ml, e abaixo disso é insuficiente ou deficiente, tá? Então, a gente tem uma série de doenças que podem estar associadas à falta de vitamina D, né? Não somente a osteoporose, não somente o raquitismo, mas tem muitas pesquisas mais novas que estão fazendo a associação de deficiência de vitamina D com câncer, com diabetes, com doenças autoimunes, com infecções e até mesmo esclerose múltipla, né? Então, tanto que para muitos desses pacientes, a terapia com a vitamina D, né, ela ajuda no sentido de você melhorar a reposição desses nutrientes do organismo. Não que eles sejam a causa, mas que eles têm sido encontrados nessas situações também, tá? Aqui a gente fala sobre a relação da vitamina D e o sol, né? Na nossa pele, os raios ultravioleta vão converter um derivado do colesterol, né, em vitamina D3, né, que viaja até o fígado. No fígado, a D3 ela é transformada em outro tipo de vitamina, né? E é essa vitamina, que é a 25-hidroxi, que é medida na corrente sanguínea, tá?
para calcular o excesso ou a deficiência. Então, é a vitamina que é produzida a partir do fígado. Nos rins, a 25 ela é transformada num hormônio que vai facilitar a absorção de cálcio. Tá? Então, a gente tem não só, quando a gente fala da vitamina D, a gente associa muito pele e absorção de cálcio, pele e absorção de cálcio. Na verdade, a coisa é um pouco mais complexa, né? O sol vai ajudar ali, vai ser um dos principais fatores que vão formar a vitamina D no nosso corpo, mas a forma em que ela é produzida não é uma forma completa, ela vai ser trabalhada ali pelo fígado, do fígado que é a que a gente mede, né? E do fígado ela vai parar nos rins, e nos rins, né, ela vai ser convertida no hormônio para facilitar a absorção do cálcio no nosso corpo, tá? Então a exposição solar por cerca de 10 minutos já ajuda na produção dessa vitamina. E nos países com baixa incidência solar, normalmente eles fazem essa reposição através de vitamina D suplementar, tá? A D3 ela é empregada no tratamento do raquitismo, da osteomalácia, tá? E em quadros de insuficiência renal crônica, tá? Também no tratamento do hipoparatireoidismo e na prevenção e tratamento da osteoporose. A gente já falou quando falamos de paratireoide, né, do PTH, na verdade, que o paratormônio, né, tá associado, que é produzido pela paratireoide, ele está associado a isso, a você retirar o cálcio da reserva e mobilizar para a corrente sanguínea. Então, a gente tem uma associação muito grande de vitamina D3, o PTH e o paratormônio. O PTH e o cálcio. O preparo do paciente é o jejum de 8 horas. A metodologia é o HPLC, a gente usa o soro enquanto amostra, e os valores de referência são de 16 a 60 picogramas por ml. Isso aqui, gente, eu estou falando em relação à vitamina D3, tá? Ou D3 1,5 ou D3 25. Quantidades baixas de cálcio podem interferir em todos aqueles processos que a gente já falou, né, como osteoporose, osteopenia, né, problemas que estão associados ali ao metabolismo, mas o excesso também pode causar distúrbio no metabolismo do cálcio. Então é aquilo que a gente sempre fala, são quantidades adequadas. Esse aqui é o coronavírus. Mas por que o coronavírus está aparecendo aqui na apresentação sobre vitamina D? Recentemente, né, saiu um estudo na Itália relacionando baixos níveis de vitamina D com os pacientes infectados com Covid, né, em situação mais grave. E eles estão tendo essa correlação, se melhoraria ou não. O que a Sociedade Brasileira de Reumatologia e outros órgãos têm falado é o seguinte: ainda não se tem nenhuma prova de que a vitamina D de fato contribua no tratamento, mas que pode ser uma condição no sentido de que esses pacientes já estavam debilitados e, por estarem debilitados, é muito comum você encontrar baixa taxa de nutrientes. Mas a gente tem que tomar cuidado ao fazer essa correlação. Então, evitar o excesso de vitamina para que a gente não tenha problemas maiores, né? E agir com consciência.